Olá! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o panorama da primeira fase com algumas orientações iniciais. A gente já falou sobre o primeiro ponto, vamos para o segundo, que é a questão da natureza da informação. Você conseguir enxergar a diferença entre o que tem que ser compreendido e o que tem que ser decorado. Dentro da compreensão, os pontos que eu acho fundamentais aqui são a questão do instituto jurídico. Isso aqui serve para qualquer objeto de estudo. Quando você olha para alguma coisa com a intenção de compreender, se você consegue responder a essas perguntas aqui, com certeza você sabe conversar sobre aquilo, você tem um conhecimento minimamente suficiente sobre aquele objeto de estudo. Então, pensando para nós aqui, os institutos jurídicos, quando você tem a compreensão dos conceitos, que é a parte do o que, também a noção das razões, o porquê que aquilo existe, as noções das finalidades, para que serve, então o para quê do instituto. E por fim, como é que funciona esse instituto? Como é que é o passo a passo para ele realmente funcionar? Então esse o que, porquê, para quê e como consegue fazer você decolar no quesito compreensão. Busque responder esses pontos que você vai estar assim muito bem em relação ao seu objeto de estudo. Os outros dois pontos muito importantes sobre compreensão são a questão dos princípios e também algumas lógicas processuais, certo? A questão dos princípios tem uma série de desdobramentos, porque eu posso pensar sobre vários níveis de princípios. Por exemplo, eu tenho os princípios gerais de direito, que está lá desde Roma Antiga, né? Você tem o viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. Esses três valores principais, tidos como, pela maioria da doutrina, como princípios gerais de direito, desdobrando eles, você já consegue enxergar quase todos os outros. Por quê? Quando eu falo em viver honestamente, dá a ideia daquele que vive conforme as regras que são ditadas pela sociedade. Regras morais, regras éticas e, no nosso caso aqui, pensando em regras legais. Então, proceder conforme a lei é ser honesto. E você pensa em não causar dano a outrem, a gente vai para o aspecto do dever de indenizar, dever de prestação, de fazer ou não fazer alguma coisa. Você pensa, dá a cada um o que é seu, te traz a ideia do enriquecimento ilícito, de, pô, o cara conseguiu um benefício sem ter feito nada, tá estranho isso aí. Também dá a cada um o que é seu, eu posso levar lá para o direito penal, quando eu falo do princípio da culpabilidade penal. Você vai ser culpado pessoalmente na medida da sua culpabilidade e você não pode transferir isso para ninguém. Então, esses princípios desdobrados e aprofundados, quase sempre eles conseguem chegar nos demais. Então, é um ponto de partida muito bom para raciocinar, principalmente quando você está perdido e tem que escolher uma opção. Né? Eu vou nos princípios gerais, eu vou nisso aqui. É um mecanismo de poder pelo menos chutar consciente o que a gente fala. Não foi um chute aleatório de questão. Eu teci um raciocínio jurídico, pensando em princípios, eu decidi marcar isso aqui. Então, aprofundando um pouquinho mais a questão dos princípios, nós podemos falar também em princípios constitucionais, em princípios fundamentais daquela matéria, princípios setoriais. Então, os princípios constitucionais, a gente pode dividir eles em materiais e processuais. Né? Então, aí tem princípio para todo lado lá na Constituição. Pensando em princípio material, princípio constitucional material, dignidade da pessoa humana, isonomia, princípio constitucional processual, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, né? Princípios da matéria. Você pensa numa matéria específica, por exemplo, o administrativo. Os princípios fundamentais para a matéria, elas podem estar tanto na Constituição quanto na lei. Né? Então, por exemplo, pensa no administrativo, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios voltados mais para o direito administrativo. O que é princípio setorial? Dentro do direito administrativo, por exemplo, vamos pensar lá em licitações. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório lá, de licitações. É um princípio setorizado. Agora, princípio, você precisa ter um cuidado muito grande pelo seguinte: não se apaixone pelo princípio, porque a prova às vezes usa isso para sacanear a gente. Porque tem regras excepcionando tudo que você pensar. Então, assim, a noção de princípio serve para te dar integridade entre os conhecimentos que estão pertos entre si e você precisa fazer uma coerência, chegar em um raciocínio de coerência para ligar aquilo tudo. Princípio é muito bom para isso e princípio também serve para fazer aquele chute consciente quando você não sabe exatamente a regra que está por trás daquela pergunta. Então essa questão é interessante para dar um norte, mas cuidado para não ficar
lendo páginas e páginas de doutrina sobre princípio, isso aí vai te atrasar o estudo, não é estudo de concurso, não é aprofundamento de princípios, tá? Mas eles servem para dar essa noção e essa compreensão que a gente acabou de comentar aqui. Em relação às lógicas processuais, quando você fala em processo, tem uma certa lógica ali dentro que desdobra dependendo do âmbito processual que a gente estiver falando. Vamos pensar aqui, eu posso dividir a lógica processual em civil, penal e coletivo, que tem regras próprias, todos os três têm algumas discrepâncias aqui, porque eu penso no bem jurídico tutelado. Lá no direito civil, eu vou falar em bens que envolvam a natureza patrimonial, na maioria das vezes, em que pese tenha também algumas questões existenciais, mas quase tudo ali vai desdobrar numa obrigação de fazer, não fazer ou pagar alguma coisa, né, de caráter patrimonial. Lá no direito penal, a lógica do processo é toda diferente, principalmente a questão dos prazos. Quem trabalha em vara criminal e vara civil, conhece vara civil, vê a diferença. Nossa, na criminal tudo é mais rápido, tudo vai, assim, a velocidade é totalmente diferente. Por quê? Porque lá eu estou falando de outro bem jurídico, eu estou falando da tutela da liberdade. Então, a liberdade ela tem que ser vista com muito mais cuidado do que a questão só patrimonial. Então, tem toda uma estrutura processual voltada para o bem jurídico tutelado. Por isso que o processo civil e o processo penal ele não pode ser tratado exatamente da mesma forma. E isso também, esse raciocínio também serve lá para o processo coletivo. Porque o processo coletivo, eu estou falando de interesse difuso coletivo. Então aí, por exemplo, coisa julgada, legitimidade, esses pontos vão ser diferentes pela própria natureza do bem jurídico tutelado, certo? Voltando aqui para um pouquinho mais dessas lógicas, questão de conhecimento e execução. Você conseguir enxergar a essência desses dois tipos de processo, porque o conhecimento, eu busco a certificação de um direito. Eu não tenho a certeza absoluta ainda que aquilo é direito e de quem que é esse direito, se ele existir. Então há aí um problema de dúvida, não há certeza. Eu preciso de uma certificação do direito. Ele existe, não existe, e ele é de quem? E agora lá na execução, a conversa é outra. Eu não estou discutindo mais se existe ou se não existe direito. Eu sei que tem o direito. Agora eu preciso da satisfação. A questão ali é uma tutela satisfativa. Eu tenho que fazer aquele direito que foi reconhecido, ele ser efetivo. Porque uma sentença pendurada num quadro lá na sua sala não serve para nada. Por exemplo, tem condenado a 100 mil reais. Beleza, eu vou lá não tem patrimônio. Uai, tá, eu tive um conhecimento, teve a certificação do direito, mas não teve satisfação. Então assim, essa tutela executiva e de conhecimento certificativa tem toda uma estrutura que também vai influenciar no processo de conhecimento e processo de execução. Outra coisa também importante, essa coisa de tutela de urgência, de evidência, um bom conjunto probatório, não confunda, são coisas que não podem ser confundidas. A questão da urgência, eu tenho que sempre lembrar de probabilidade de direito e risco ao resultado útil do processo. A evidência é algo assim que a própria lei fala, isso aqui é tutela de evidência, você consegue liminarmente, você vai conseguir sem precisar demonstrar os requisitos da urgência. É evidente que isso aqui, que esse direito existe. Agora, o que o pessoal às vezes confunde? Tem um bom conjunto probatório, mas não encaixa nas hipóteses legais de evidência. Então o que acontece? Você vai ter que passar por um processo de conhecimento normal. Isso acontece muito lá no raciocínio de mandado de segurança. Mandado de segurança é direito líquido e certo, prova documental pré-constituída. Aí às vezes a pessoa tem várias provas boas, mas ela não tem uma prova pré-constituída. Ela fala, não, isso aqui, o meu conjunto probatório está muito bom, vou entrar com um mandado de segurança. Vai perder, não tem cabimento, não existe direito líquido e certo. Então, advogados na prática fazem muito, a gente tem notícias, né, notícia de que muitos advogados confundem muito isso, em ter a questão de ter um bom conjunto probatório em mãos e ter uma prova pré-constituída que constitui um direito líquido e certo a justificar a impetração do mandado de segurança. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. E a questão do conteúdo que tem que decorar, aqui dá para falar rapidinho. A questão é o seguinte, não tem, por mais que às vezes alguém que estuda muito fala assim, os prazos, os quórums, votação, porcentagem, não é algo aleatório, tem uma certa razoabilidade por trás, beleza, até pode ter, mas para estudo de concurso, principalmente primeira fase, não tem o que falar, é decorar. Prazo que mais cai é decorar, quórum, sociedade limitada, sociedade anônima, questões de condomínio, não tem outra coisa. Tem que decorar. Prazo, quórum de votação, porcentagem, né, de alguma coisa, quantos por cento para progressão de crime, para progressão de regime, por exemplo, lá o 112 da Lei de Execução Penal. Tem uma certa decorebazinha que você pode falar, mas não tem um raciocínio lógico para chegar em 50, 60, 70, tá?
Então, não tem outro jeito, tem que decorar. Também a questão das dificuldades pessoais. O que acontece aqui? Às vezes, a coisa dá para entender, tem um raciocínio jurídico ali, mas para você aquilo não entra na cabeça. Então acontece, como o volume de matéria é gigantesco, não dá para ficar meia hora lá, assim, eu não entendi esse pontinho aqui, tem uma folha, tem uma página do livro, do que eu estou lendo, que tem 1 hora e meia que eu estou aqui. Não dá tempo de fazer isso, estudo de concurso para magistratura. Então assim, eu tentei entender uma vez, li uma vez, dois, três, então passa para frente. E outra, bate ali que nem marreta. Repete, repete, repete para decorar. Se vai acertar, por que você acertou? Não sei, eu li 200 vezes. Tá? Isso também acontece porque a gente está falando de prova e tem que ter estratégia. A decisão, isso aqui também é muito importante. Eu coloquei por último aqui, decisão judicial que desconstrói seu raciocínio jurídico. O que acontece? Às vezes, você está conseguindo começar a entender a matéria, está fluindo, você está tecendo um raciocínio jurídico legal. Aí vem um julgado do STF ou do STJ falando um negócio tão do avesso que você fala assim, nossa, peraí, então eu não sei nada daquilo que eu achei que eu estava sabendo. Então toma cuidado, não deixa um julgado esquizofrênico destruir tudo que você tenha construído de raciocínio jurídico. Vai lá, lê o inteiro teor do julgado, tenta aceitar a lógica dos julgadores, porque não interessa se você concorda ou não, se está fazendo prova, se o STJ falou amém, se o STF falou amém, entendeu? Então esses julgados meio complicados, digamos assim, tem que ter uma certa luta interna para você enxergar eles e aceitar, e não deixar ele prejudicar toda a construção de raciocínio jurídico que você já vem obtendo aí com o passar do tempo estudando. E o final aqui, essa observação, por mais que foi de uma forma jocosa, é uma observação importante. Cuidado com a verticalização dos estudos, principalmente primeira fase. Aí eu brinco, eu gosto de falar que emburrecer é preciso. Porque o estudo de primeira fase é marretada. É você conseguir enxergar aquilo que mais cai e repetir, 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 ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Essas questões que são pura decoreba, dá perto da prova, lê várias vezes. Vai chegando 15 dias, uma semana antes da prova, lê isso sim, sem parar. Porque é o único jeito de você conseguir sair bem nesse tipo de questão no dia da prova. Pessoal, vou ficando por aqui e eu venho para o último vídeo sobre esse panorama da primeira fase, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.